semana passada, saiu uma pesquisa, até o pessoal do Placar Aberto comentou sobre ela, da Infomoney, né? O Flamengo apareceu nessa pesquisa com 24,5% dos torcedores no Brasil. O Corinthians com 19,7%. A diferença é muito pequena. É pequeno. É pequena. E outra coisa, o Flamengo vive hoje um dos maiores momentos da sua história. Se compara àquele momento da época do Zico. É maior da época do Zico? Não, tinha o Zico, tá? Tinha o Zico e o Campeonato Brasileiro era... a Libertadores ainda não era, entendeu? Começava a ser... Enfim, digamos que se equivale. O Flamengo não consegue crescer nesse momento, apesar de todas as conquistas dele. E o Corinthians, numa fila, como ele acabou de falar, de 6 anos sem ganhar título... Se mantém aqui, ó. Se mantém e tá chegando no Corinthians. E como na fila dele, maior de todas, o Corinthians sempre teve torcida crescendo. O Corinthians está chegando no Flamengo, mesmo sem viver um grande momento. É verdade. E é verdade. 6 E outra anos sem coisa, ganhar campeonato. né, o que essa pesquisa também mostrou. Se você somar Palmeiras, São Paulo e Santos, não dá do tamanho da torcida do Corinthians. Ou seja, no estado de São Paulo hoje é 50% Corinthians, 50% dividido o resto. Temos quase 45 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Põe 20 para arredondar, para ficar mais fácil a conta. Então tem 20 milhões de corintianos só no estado de São Paulo. Não. São Paulo tem 40 milhões de pessoas, não é isso? Então, metade, 20 milhões do Corinthians. Você tá falando que metade é corintiano? Metade Corinthians. Sim, metade é Corinthians. No Rio de Janeiro, 20 milhões. Vê se eu tô certo na minha conta. Se você somar Palmeiras, São Paulo e Santos, eles não dão o Corinthians. Não dão o Corinthians. Não dão o Corinthians. No Rio de Janeiro, nós temos 20 milhões de pessoas. Não, lá a diferença é muito maior. Só que, qual é a vantagem que o Corinthians leva em relação ao Flamengo? O Corinthians tem a grande parte da sua torcida se concentra na região mais rica do Brasil. Então, o poder de consumo do corintiano é muito maior do que o flamenguista. Isso se reflete de que jeito? Nas arrecadações. Então, apesar do Flamengo jogar num estádio para 75 mil pessoas e ter uma média de público maior que a do Corinthians, o faturamento dele é menor. Por quê? Porque o poder aquisitivo da torcida do Flamengo é menor do que a do Corinthians. Então o Corinthians tem condições de colocar o ingresso, ó, 60, 70, 80, média, né? 60, 70. O Flamengo não pode fazer isso. Porque se fizer, não enche o estádio. Não enche o estádio. Então você pega o Campeonato Brasileiro do ano passado. Média de público, Flamengo em primeiro lugar. Joga no Maracanã. Tá? Se o Corinthians tivesse a possibilidade de jogar no Maracanã, lá em Itaquera, pra mim seria a mesma coisa. Pra mim seria a mesma coisa. Eu acho que E aí você pega a média de arrecadação, Palmeiras e Corinthians na frente do Flamengo. Eu acho que tem uma coisa pra mim que não preciso nem ir aos números matemáticos. É só você analisar a proporção do que acontece. É a valorização do produto. O torcedor do Corinthians valoriza o Corinthians. Sim. Na ruim, na boa, no campeonato mais fraco, no campeonato mais forte. O torcedor do Flamengo esse ano abandonou o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Primeiro jogo. No primeiro jogo. Tudo bem. O segundo tinha 60 e pouco. Okay. Mas o que mais me chamou a atenção... ao longo do campeonato. Mas o que mais me chamou a atenção... foi muito menor. Sim. O Flamengo era pra ser sold out. Isso que eu ia falar. Você tá no melhor momento, com o time que tem, com o Felipe Luiz. Mas tô jogando contra o Madureira. E daí, meu amigo? Vai lá no jogo. Mas em um dos jogos que o Flamengo fez fora do Rio de Janeiro, caiu aquele mito de que ele lota todos os estádios. Teve um dos estádios aí que ele não... Não, foram 3 jogos ele não no Nordeste. conseguiu lotar. Quando o time principal estava, é bom dizer isso... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, jogando a torneios, se preparando lá. Mas é o Flamengo, cara. É o uniforme do Flamengo. Ele jogou para 3 mil pessoas no Nordeste. 3 mil pessoas. Entendeu? Tudo bem que o ingresso não estava tão barato, mas enfim. Mas ok, mas é a chance de você ver tal. Não se justifica. Deixa eu dar um pitaquinho rápido não de se dinheiro. justifica. Que é importante. Quantos jogos seguidos o Corinthians tem isso. mais de 40 mil pessoas? Tá. Quase 30. Tava com 28 até outro dia. Quase 30, quase um ano e já. Vai ter teve todos os tipos de jogos nesse período, hein? De jogos. Sim. Corinthians teve jogo ruim, com time Corinthians teve reserva, jogo sem estar ruim, com reserva, com o time já eliminado. Campeonato Brasileiro, Campeonato Só uma Paulista, informação importante. Teve um jogo do Corinthians aí com 48 mil pessoas, a renda foi de 3 e uns quebrados, não chegou a 4.
E teve um jogo do Palmeiras com 10 mil a menos que ultrapassou os 4. É porque o ticket médio do Palmeiras é mais caro. É muito caro. O ticket médio do Palmeiras é o mais caro do Olha Brasil. só que coisa louca. Então, quer dizer, o Palmeiras com 38 mil pessoas, o Corinthians com 48 mil. Com 10 mil a menos, num desses jogos, eu não vou lembrar qual, tá? Tinha anotado, perdi a anotação. O Palmeiras fez uma renda de 800 mil reais a mais do que o Corinthians por causa do Campeonato ticket médio. Paulista, acho que bateu mais de 5